Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 1. Objeto de conhecimento, problemas ambientais mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade, química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre e agentes mutagênicos. No detalhamento, nós vamos ver sobre o meio ambiente, ação antropológica, impactos ambientais, conservação, preservação da natureza e ações sustentáveis. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Então, nós voltamos aqui, já com esta mensagem e esta imagem aqui que nós temos sobre meio ambiente e ação antrópica. Então, vejam vocês aqui que nós temos ali o ambiente natural e aquele ambiente que está sendo alterado pelo homem, né? Essa ação antrópica que o homem faz, que o homem causa no meio ambiente. E aí nós precisamos ter uma visão ampla, uma visão holística desta presença do homem no meio ambiente. Ele faz parte do meio ambiente, porque esse ambiente ele é um todo. Não dá para a gente separar em metades em que possa excluir o homem dessa interação que há com água, com ar, com o solo, com as plantas, com os animais, com os micro-organismos também, e do homem, do ser humano, né, com o próprio indivíduo, com outros indivíduos ali da espécie. Então, nós temos, assim, considerado essa ação que é conjunta, essa integração conjunta do homem e o meio ambiente. E aí nós vamos começar a estudar sobre o que é o meio ambiente. Vejam aí que o meio ambiente, ele está onde nós estamos. E aqui eu tenho uma imagem, olha, estou em um ambiente natural, em um ambiente de floresta com rios, e aqui nós já vamos ver o que significa, né, o conceito ali de meio ambiente, que são todos os elementos e processos biológicos, químicos e físicos que interagem, olha aí a palavra de interação, todos esses elementos estão interagindo entre si e fornecem as condições essenciais para sustentar a vida no nosso planeta Terra. Então, quando fala ali de processos que são biológicos, nós estamos falando de todos os seres vivos presentes neste ambiente, neste lugar. Os processos químicos incluem as substâncias, né? E todas aquelas interações que há também com aspectos físicos, sejam eles o solo, o ar e a água. Todos estes estão em conjunto, né, participando daquela interação, daquela troca que há entre todos esses elementos que fazem parte da natureza. Então, vejam aí que o meio ambiente, ele inclui os seres humanos também, então a espécie humana. O homem, como espécie humana, né, então homens e mulheres, eles estão inseridos nesse meio ambiente, e as transformações que eles impõem aos espaços que são naturais, tá? Então, quando nós temos aqui digamos assim, esse destaque de que o homem ele está em interação com esse ambiente, nós queremos dizer que ele faz parte dos seres vivos. E este homem, ele também causa interações, né, neste meio onde ele está. Então, pode ser que tudo antes esteja um ambiente natural,
tá? E nesse ambiente natural, a partir da presença do homem, ele vai causar ali alterações nesses espaços. E este meio ambiente, como nós estamos detalhando aqui, ele faz parte ali, ele é composto pela biosfera, tá aqui, ó, hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. E nós vamos ter aí na nossa próxima imagem todos esses ambientes aí representados. E nós temos aí, olha, a atmosfera, tudo que está acima da superfície terrestre até o espaço, todos esses é um conjunto de camadas, tá? Que estão ali com gases, né, com interações de partículas, também com seres vivos, todos esses compõem a atmosfera. Nós temos a litosfera, que são todos os ambientes formados por rochas, e os solos, que são provenientes aí deste ambiente rochoso, né? Então, nós temos aqui a litosfera, representado aí nesta imagem, por uma praia, por exemplo, né? Uma praia oceânica, uma praia de rio, enfim, todos os ambientes de solo, né? Sejam eles ali também onde estão as áreas dos campos, das florestas, enfim, tá? Nós já passamos aqui pela atmosfera, pela litosfera e aqui na hidrosfera todos os ambientes que estão compostos por superfície de água, sejam elas mares, oceanos, os rios, os lagos, até mesmo os pequenos riachos, os igarapés, né? As águas subterrâneas, todos esses compõem aí o ambiente da hidrosfera. E a biosfera está em todos, olha só, está inclusive representado por uma seta, né? Por essa amplitude aí que vai desde a profundeza dos oceanos, onde esteja presente vida, micro-organismos, até a mais alta, né, camada da atmosfera, onde estejam presentes esses seres vivos por aves, né, micro-organismos também, enfim, todos estes estão compostos aí, são esses três elementos, né, que compõem ali o meio ambiente, a atmosfera, litosfera, a hidrosfera e a biosfera, que é onde está presente seres vivos, né? Onde estão presentes esses seres vivos, incluindo a espécie humana, tá? E a partir do momento que o homem está inserido neste ambiente, que ele chega em um ambiente natural, ele começa a causar alterações, porque ele tem necessidades para manter a vida, para a sua qualidade de vida. Então, ele começa a usar esse recurso. Só que a partir do momento que ele usa esses recursos naturais, né, ele já está causando ali, para a sua sobrevivência, uma ação antrópica. E essa ação antrópica também pode causar impactos ambientais quando ele excede a capacidade de permitir, né, com que esse ambiente se recupere. E aí já tem um impacto que é negativo nesse ambiente, tá? Então, a ação antrópica e os impactos ambientais, ele é ali toda e qualquer intervenção humana no ambiente natural, que pode modificar a natureza em larga escala. A ação antrópica pode ocorrer de diversas formas e em diferentes escalas, desde ações individuais até grandes empreendimentos industriais. Então, quando nós temos ali que o ambiente, né, estava um ambiente natural, com todos os seres vivos participando das interações entre si, né? Todas as cadeias tróficas ali presentes, o ambiente aquático, o solo, a atmosfera naquele lugar estavam em perfeita harmonia. Aí, com a presença do homem, ele tem as necessidades de caçar, de sobreviver, né, para a sua sobrevivência, extrair
né, recursos da floresta, pescar. Mas ali ele também precisa, digamos, obter recursos e renda, né, para sua família, para sua sobrevivência. Então ele começa a usar, além do que para a sua sobrevivência, para também vender, ou empresas que estão ali atuando naquele ambiente começam a usar esses recursos naturais ali em grandes empreendimentos industriais, por exemplo. E aí começa um processo de alteração desse ambiente. O indivíduo, pouca alteração. Quem sabe esse ambiente não sinta, né, essa ação do homem ou desses empreendimentos ali presentes num determinado local. Mas o conjunto, né, a grande quantidade de pessoas que estão residindo naquele local, né, ou uma grande quantidade de empresas que usem muito esses recursos, por exemplo, madeira, né, extração de madeira, por exemplo, pesca em excesso, então, né, vai começar a causar uma ação antrópica com aspectos negativos. Então, vejam aí que nós vamos iniciar, né, a nossa fala aí dessa ação antrópica sobre alguns aspectos que têm uma alteração no ambiente que começa a causar prejuízos, e assim nós vamos chamar de aspectos negativos, tá? Então, quando nós temos degradação dos ecossistemas, então a palavra degradação, ela já, por exemplo, aqui nós temos na nossa ilustração, uma imagem de uma ocupação urbana em um ambiente, em uma área de risco, porque era uma encosta, né? Uma área, digamos assim, de relevo acentuado, em que as casas estavam ali sendo construídas em um ambiente que não dava segurança. E aí o que aconteceu? Houve o desmatamento, houve a ocupação irregular desse ambiente, e nós começamos a perceber aqui, ó, vejam, ó, que a casa, esse solo teve uma perda ali de solo, né? Uma erosão desse solo causada aí por chuvas, quem sabe, ou pela própria perda de vegetação desse ambiente que segurava esse solo, e nós temos risco às famílias, às casas. Várias casas aqui, olha, já perderam ali a condição de moradia, e quem sabe outras foram, né, sendo levadas por esse solo, tá? Então, nós temos aqui uma questão de perda, de degradação do ecossistema, tá? E nós temos também a questão, né, desse ambiente que também pode perder a biodiversidade, olha só. A perda de biodiversidade, ou seja, o ambiente ele é degradado, ele vai ser, digamos assim, desmatado, desflorestado, e às vezes espécies que nem foram descobertas ainda já entraram, já não são mais encontradas naquele ambiente, porque aquele ambiente perdeu as condições ideais para a sobrevivência daquelas espécies, né? Outras situações de aspectos negativos é a poluição atmosférica, desde a queimada de folhas no quintal, aquela produção de fumaça, poluição urbana dos automóveis e das fábricas e chaminés nas cidades que têm indústrias com chaminés e que lançam para o ambiente fuligens, particulados, todos esses estão participando da poluição atmosférica. Ou poluição da água, erosão do solo e até, em casos mais graves que nós já estamos percebendo no ambiente que nós vivemos, no mundo em que vivemos, né, que é o aquecimento global. Então, nós temos ali, desses aspectos negativos, várias questões que já acontecem, olha, há muito tempo no nosso dia a dia, e inicia desde ações individuais, e que o conjunto dessas ações individuais, elas geram ali um aspecto negativo.
mas também, como vocês podem ver, nós temos aqui aspectos positivos que podem ser causados pelo homem. A ação antrópica também pode ser positiva. E eu trago aqui para vocês essas práticas, né, de preservação e conservação de áreas naturais. Então, várias reservas de desenvolvimento sustentável, a presença do homem naqueles ambientes naturais, em que ele pode, então, ajudar na conservação, no uso de recursos naturais, de modo que tanto atenda às necessidades humanas, né, atuais, e também fique aqueles recursos naturais de vegetação, de animais, para futuras gerações e de um ambiente equilibrado. Quando nós também falamos aqui, de recuperação de ecossistemas degradados, nós estamos ali falando de ambientes que foram alterados e que, por reflorestamento, por ações de políticas públicas que fazem com que aqueles ambientes entrem em processos de recuperação daquela qualidade ambiental. E também nós temos o uso de tecnologias, né, mais limpas e sustentáveis. Então, nós temos aí, olha, esses containers que são ali usados na coleta seletiva e que hoje muitos moradores, né, fazem seleção destes resíduos que não podem ser chamados de lixos, porque lixo é todos aqueles materiais de descartes que estão misturados, orgânicos, e aqueles que poderiam ser reciclados. Então, como eles estão todos misturados, eles são chamados de lixo. E aí eles são todos levados para o ambiente, né, dos lixões. Mas também eles podem ser separados em containers por tipos de resíduos, né, que aí já mudou o nome, resíduos sólidos, em que eles podem, quando separados, ter a destinação adequada para processos industriais de reciclagem, em que eles são ali transformados e, novamente, eles produzem, né, vão ser utilizados na produção de outros produtos do dia a dia a partir desses resíduos que foram separados. Então, você com certeza aí na sua cidade, você tem aí alguns movimentos, algumas experiências de coleta, né, seletiva desses resíduos. E aí nós temos também os principais impactos ambientais que podem ser causados pelo homem. Vejam aí que o desmatamento é um dos principais. A derrubada de árvores em larga escala para a agricultura, para a criação de gado e expansão urbana, né? Então, nós temos aí estes impactos que podem causar e têm causado muito a perda de habitats, né? Ou seja, dos locais onde aqueles seres vivos importantes para manter a natureza, né, saudável, eles então estão perdendo seus locais e assim contribuindo para a diminuição da biodiversidade. Tá? Vejam aí também que outros impactos estão relacionados aos ambientes aquáticos. Imagine aquele detergente que você usa na cozinha, sabão em pó para limpar as roupas, ele não é usado no seu rendimento total. Então, eles são produtos químicos de uso, né, doméstico e industrial para a limpeza de superfícies e remoção de sujeira e gordura, que são descartados inadequadamente através, né, de uso inadequado na cozinha, por exemplo. No nosso dia a dia nós fazemos isso. E aí ele vai parar lá nos esgotos, né, domésticos ou industriais e poluem ecossistemas aquáticos. Olha, há cidades em que ambientes aquáticos, rios, estão com esse excesso de produção de espumas por mau uso dos detergentes, ou seja, uso em excesso,
tá? Vamos ver aí também que nós temos as alterações climáticas. Vejam que as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, o uso excessivo de carros e combustíveis, levam aí a essa queima de combustíveis fósseis em grande quantidade. Emissão excessiva de poluentes e gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, né? E também termoelétricas, desmatamento e fertilizantes na agricultura, além de outros também, tá? Eles têm contribuído para o aquecimento e as mudanças climáticas. E para bem ilustrar aí esse assunto, nós temos aqui, ó, um globo terrestre e vejam que essa quantidade aí de ações antrópicas lançam para a atmosfera vários gases de efeito estufa. Vejam aí que esses gases, eles então são lançados por essas emissões de queimas de combustíveis fósseis, vejam aí na sua tela, tá? Em que eles, tanto o dióxido de carbono, CO2, o metano, que tem aí a molécula CH4, os óxidos de nitrogênio, NO, né, X, e o vapor de água, H2O. Todos esses são lançados para a atmosfera e ali eles vão começar a causar essas alterações climáticas. E a partir desses gases de efeito estufa, que eles, inclusive, eles ajudam a sobrevivência do homem, né, e dos seres vivos na superfície da Terra, mantendo uma temperatura adequada, ideal para a sobrevivência. Mas o excesso das atividades industriais, eles então estão causando aquecimento global. Vejam aí que esses principais impactos dessas alterações são esses gases de efeito estufa que absorvem parte dos raios do Sol e os redistribuem na atmosfera na forma de radiação, né, dessas emissões das energias eletromagnéticas ali que dão essa sensação de temperatura ideal, temperatura média do planeta. E como eu citei, os principais gases são dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrogênio e vapores de água. E todos esses, eles em grande quantidade sendo lançados para a atmosfera, causam aquecimento global. O aquecimento global é um fenômeno climático caracterizado pelo aumento gradual da temperatura média. Vejam, o que era o ideal para a nossa sobrevivência, ele já está ali excedendo essa temperatura média da superfície da Terra e dos oceanos ao longo do tempo. E esse aumento, né, dessa temperatura, ele é que está ali sendo atribuído a essas atividades humanas, né? Desde queima de folhas no quintal de casa, lá na roça, até atividades industriais. E isso causa ali o aumento dessa temperatura e também esses gases de efeito estufa ali na atmosfera contribuem para isso. Veja aí que nós temos aqui, olha, um termômetro e percebam que ele vai ali, ó, aumentando. E aí, vejam no nosso planeta Terra o que está acontecendo. Esse excesso de gases de efeito estufa, eles vão causando ali alterações na atmosfera. E essas alterações na atmosfera faz com que a temperatura média do planeta venha aumentando ao longo das últimas décadas e cada vez mais quente. As pessoas em alguns países morrendo por essas temperaturas, né, altas. Alterações climáticas que na Amazônia nós percebemos em estiagens que estão aumentando do período de tempo. A temperatura está ficando maior, né? Ou seja, ela está ficando mais quente, muito mais quente do que a gente consegue até suportar. E isso tudo tem ali uma relação com esse aumento dos gases de efeito estufa que está saindo da normalidade e alterando, né, esses efeitos climáticos e, consequentemente, o aquecimento global.
Tá? E para isso, eu trouxe para vocês, porque são temas super importantes da atualidade, né, um resumão, né, dos temas sobre meio ambiente. E aí nós temos aí o primeiro, mudanças climáticas. Fiquem atentos que vocês, em estarem estudando agora, né, já os assuntos relacionados ao meio ambiente, que já tem noção de que isso acontece aí no local onde você vive, essas mudanças climáticas estão cada vez mais sendo pautas, né, de discussões de governos locais, regionais e também de vários países, para que sejam tomadas medidas, né? Por quê? Já temos consequências. Degelo e aumento do nível do mar, né? Isso já está ocorrendo, cidades estão perdendo suas áreas litorâneas, emissões de gases de efeito estufas, queimadas, simples queimadas de folhas no quintal, como eu citei, ou grandes áreas de desmatamento aí para agricultura e pecuária. Tá? Vejam aí que também temos processos de urbanização. Grandes cidades, né, sofrem o efeito da migração, onde não tem mais espaços para acontecer, seja na Amazônia, né, capitais como Belém, Manaus e outras capitais no Brasil, como São Paulo, que já há várias décadas sofrem com esses efeitos das migrações e crescimento desordenado das cidades, as atividades industriais que vão causar ali chuva ácida, lixão a céu aberto, porque é muita gente produzindo esses materiais, né, esses lixos, e não tem locais adequados, e até os grandes engarrafamentos. Tá? Nós temos aí também outro tema muito importante discutido em plenárias, né, mundiais de governos, que é a destruição de ecossistemas e de sua biodiversidade. Então, nós temos incêndios florestais causados pela atividade humana ou até naturais, porque os efeitos climáticos causam esses incêndios, expansão de fronteira agrícola, porque as pessoas precisam comer, então mais áreas precisam ser adotadas para agricultura e pecuária, introdução de espécies exóticas que não estão adaptadas a esse ambiente, e nós temos aqui o próprio, né, caramujo, né, africano, e que ele não é do ambiente, ele é uma espécie introduzida e causa ali sérios problemas de saúde também, e caça ilegal e sobrepesca. Tá? Nós temos ali todos esses fatores que estão influenciando muito a qualidade do ambiente onde vivemos, além das atividades industriais ou que são causadas ali por danos da atividade mineradora. Olha aqui, alteração nesse ambiente por uma balsa de extração ilegal de minérios, né? Assim, também outras, extração de ferro e bauxita, garimpo ilegal, que é a imagem que eu estava comentando com vocês, degrada o ambiente, causa degradação ambiental, saúde às populações ribeirinhas, as populações indígenas que estão nestes ambientes também. Nós temos e já tivemos no Brasil rompimentos de barragens, então essas alterações ambientais podem levar a esses graves problemas do ambiente, inclusive levar pessoas à morte, pôr em risco a saúde das populações que estão vivendo neste lugar. E aí, para isso, nós temos que tomar medidas de conservação e preservação da natureza. A conservação, ele tem a ver com a presença do homem e uso desses recursos naturais. Então, nós temos aí impactos, né, negativos causados pela ação antrópica, torna-se essencial para adotar medidas de conservação e preservação da natureza para proteger os ecossistemas e garantir a sustentabilidade ambiental. Então, quando nós temos aqui, olha, os conceitos, né, de conservação, uso responsável dos recursos naturais, visando garantir a disponibilidade para as futuras gerações.
E também nós temos ambientes que são completamente preservados. Essa é a diferença. Na preservação, é proteção integral dessas áreas naturais, sem interferência do homem de forma significativa. E aí nós temos aí o objetivo de manter a biodiversidade e os ecossistemas intactos. E aí nós temos, né, a necessidade de várias ações sustentáveis. Vejam aí, redução do consumo de energia, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, que são os chamados 5 R's, uso consciente da água e também mobilidade sustentável, tem a ver com diminuir cada vez mais aqueles transportes individuais para transportes coletivos. Então, nós tivemos aqui vários temas que estão sendo muito tratados aí no dia a dia e que são importantes você ter discussões, ter estudos mais aprofundados para que você possa ali estar atualizado com os temas que estão relacionados a meio ambiente e a ação antrópica. Esta foi a nossa aula. Tchau!